Começamos. Boa noite. Boa noite a todos. Começando mais um Live Vida Bem-vinda. E hoje estamos aqui com uma presença muito especial da Juliana Tifalni. Obrigada pelo convite. Que é a nossa psicoterapeuta, psicóloga aqui do Projeto Canguru na Vida Bem-vinda. Bem-vinda, Ju. Obrigada. Hoje nós vamos falar de uns aspectos muito interessantes. Nós estamos aqui também no Instagram, então o pessoal do Facebook, se de repente tiver algum problema aqui no nosso áudio, por favor, nos avisem. Deixa eu só ver se está tudo certo. Acho que entramos. Está tudo certo, a nossa conexão. Se o áudio estiver ruim, por favor, nos avisem aqui. Boa noite a todos. Boa noite. Então, hoje a ideia é fazer um live bem específico. Né, Juliana? A gente quer trazer os aspectos psicológicos, né, que estão aqui relacionados aos tratamentos de reprodução assistida, como a fertilização in vitro, a inseminação, a ovodoação e até o útero de substituição, né? Isso. Então, vamos começar? Mas antes de entrar no tema, eu gostaria de pedir para o pessoal aqui do Facebook, quem estiver interessado em mais materiais e até textos sobre o assunto de hoje, eu vou pedir para vocês escreverem a palavra quero, tá? Então é só escrever aqui quero no Facebook, que nós vamos depois enviar para vocês por e-mail umas mensagens, os materiais específicos do live, tá? Só mais uma pergunta antes da gente entrar nos detalhes. Quem puder comentar aqui no Facebook, da onde vocês estão falando, que cidade, que estado aqui do Brasil ou até fora do Brasil. Vamos lá, Ju. Então, minha primeira pergunta é o seguinte. Muito se fala sobre o aspecto emocional durante as tentativas de gravidez, né? Então, como que o aspecto emocional, ele influencia na fertilidade? Ele atrapalha, ele não tem influência nenhuma? O que você acha? Até 2016 ainda não tinham estudos conclusivos em relação a isso. Tinham estudos que apontavam que sim, tinha uma interferência da ansiedade, dos aspectos como frustrações em relação ao tratamento de reprodução. Mas em 2016 tem um estudo americano que observou que mulheres que tinham algum nível de ansiedade importante, a cada ciclo que elas não engravidavam, ela tinha uma diminuição de 30% da taxa de fertilidade. Então, acho que os estudos vêm apontando que existe, sim, uma relação importante, e acho que, por conta disso, o nosso live de hoje é importante para a gente poder conversar sobre esse assunto. Então, eu acho que muito se fala, né? A gente fala, poxa, mas quanto mais ansioso você fica, pior. Agora, o difícil é inverter isso, né? Inverter o jogo. Como trabalhar a ansiedade, como trabalhar esse aspecto do sofrimento mesmo, né? Das tentativas frustradas, do ponto de vista mais prático. O que você recomenda? Acho que talvez seja importante a gente entender um pouco a história da mulher e da fertilidade, porque até os métodos contraceptivos, a mulher engravidava naturalmente, todos os relacionamentos tinham, enfim, os filhos eram frutos dos relacionamentos, né? Quando começa a ter essa possibilidade da mulher desejar ter um filho ou não, a mulher vai para o mercado de trabalho, se envolve, né, enfim, faz uma carreira profissional e aí vai se deparando com a escolha do momento ideal para ter filho e postergando esse desejo de engravidar. E essas mulheres acabam buscando filhos mais tarde. E quando vão ter essa experiência, se dão conta que o desejo de ter filho não é imediato, né? E muitas vezes acabam tendo algum diagnóstico de infertilidade nessa busca mais tardia da gestação. Então, poder ter um espaço para falar sobre isso com um profissional adequado, né, ou no casal, é algo bem importante para fortalecer a parceria do casal e talvez resgatar, né, que desejo é esse de ter filho, né, o que tem a ver com a história de cada casal, se é perpetuar uma família, se é fortalecer uma parceria, né, porque para cada um filho significa uma coisa, né. Acho que esse é um aspecto importante. Agora, Ju, uma coisa que a gente percebe no dia a dia como clínico, né? Em geral, a primeira consulta, muitas vezes vem o casal,
né? O parceiro, com a parceira, enfim. E, às vezes, isso vai se perdendo ao longo do tratamento, né? O que o parceiro ou a parceira pode fazer no tratamento para ajudar, né? Porque eu vejo que, às vezes, as pacientes se sentem um pouco sozinhas, né, no tratamento. O que você recomenda? Acho que os parceiros estejam mais presentes, né? Porque tem um pedaço importante, como os procedimentos de fertilização, eles incidem mais sobre o corpo da mulher, a mulher precisa estar mais presente fisicamente do que o homem no tratamento, mesmo que a causa de infertilidade seja masculina. Então, sobrecai para a mulher uma sensação de que a infertilidade é só dela. E acho que é interessante a gente poder pensar a fertilidade sempre no casal. Então, não se trata da mulher infértil, mas sim de um casal infértil. E acho que essa parceria, né, do companheiro poder, ou a companheira poder estar junto, né, das consultas, tomando essa experiência como uma experiência sempre do casal, porque Sim. O desejo é dos dois. Sim. Eu acho que é exatamente isso, né? A gente chama, inclusive o diagnóstico é infertilidade conjugal. Não é uma infertilidade só da mulher ou só do homem, porque hoje mais ou menos 30% dos casos são casos mistos, né? De fatores tanto masculinos, femininos, não só de um ou do outro. Muito bom. Agora uma pergunta que eu acho que é o grande temor, né, de muitos casais que fazem os tratamentos, especialmente fertilização in vitro, em que você tem o controle de boa parte dos processos, você chega a formar o embrião, mas após aquela transferência do embrião para o útero, existe uma caixa preta ali que a gente não sabe o que acontece e muitas vezes nós temos o beta-HCG negativo. Como lidar com o beta negativo, do ponto de vista psicológico? Eu acho que é importante a gente pensar que a reprodução, ela traz uma esperança e a ciência, né, da medicina reprodutiva traz possibilidades que antes não existiam, né? Antes, as mulheres, os casais, quando experienciavam algum diagnóstico, né, ou de infertilidade, ou não tinham esperado filho, não tinham nada o que fazer, né? E hoje, a medicina, ela traz essa esperança, mas ela não traz uma garantia absoluta. Então, acho que esperar aqui no primeiro ciclo é mais esperado que dê negativo do que positivo, né? Em termos, inclusive, estatísticos, Sim. É assim, né? E isso faz com que, de alguma forma, os casais e as mulheres criem um espaço interno para se preparar para isso, né? Que eles desconhecem, que não é possível controlar, né? E poder falar disso com o médico, né, com um parceiro, ou num espaço cuidado por algum profissional, né, de poder falar dessas inseguranças, desse medo, né, de não acontecer, porque é provável que não aconteça. Né? Eu acho, uma vez eu li uma frase que ele falava assim: a mãe de todas as frustrações é a expectativa. Né? Então, eu acho que é muito trabalhar a expectativa que já começa na consulta médica, né? Desde, olha, a idade é tal, o número de óvulos esperado é tal, a qualidade do sêmen é tal, nós esperamos uma taxa estimada de gravidez X. Isso já cria uma certa expectativa. Agora, do ponto de vista emocional, muitas vezes a gente se depara com o negativo e não espera aquela queda, né? Então, acho que conversar realmente com algum profissional que lida com isso no dia a dia traz uma arma a mais ali, né? Para a gente combater a infertilidade. Tá bom. Uma outra dúvida. Aí, especificamente em relação aos tratamentos de relação sexual programada ou coito programado, que a gente fala, ou mesmo até nas tentativas, o casal está começando ali a tentar engravidar. A gente percebe que aquela obrigação de ter a relação sexual no período específico gera muitas vezes um conflito entre o, né, parceiro, parceira, marido, mulher. Como lidar com isso? Acho que é importante, de novo, encontrar um espaço de conversa no casal, porque se você pensar, né, que lá atrás engravidar e relação sexual eram unidas, era uma coisa só, e das relações sexuais geravam-se filhos, isso não estava dividido. Acho que quando tem os métodos anticoncepcionais que se faz essa cisão, essa separação,
né? Acho que poder preservar a relação sexual como um ato prazeroso de parceria e colocar o desejo de ter um filho como resgatar um espaço de conversa. Que desejo é esse no casal? Né? Eles querem ter um filho para quê? O que eles estimam isso? Pensar outras possibilidades, né? Fazer outros projetos. Se o casal não engravidar, né? Que outros projetos o casal tem além disso? Né? Porque o que aparece muito, inclusive nos plantões realizados aqui na clínica pelo projeto, que a gente vai falar mais adiante, são casais que já vêm de uma trajetória de fracassos e que acabam ficando muito frustrados e inseguros em relação ao seu lugar frente ao parceiro, né? Se sentindo menos desejado, sim, se sentindo, né? As mulheres relatam, né? Se eu não posso dar um filho para ele, né? Que ele tenha outra mulher, por que ele vai querer estar comigo? E do parceiro, né? Por vezes sentindo menos hombridade, talvez, virilidade. Menos masculino, se ele tem algum diagnóstico, né, de alguma questão de infertilidade, né, de poder separar, né, o que é um lugar de parceria do masculino e do feminino, o que resgatar na história do casal, o que atraiu, né, na história dessa parceria, o que atraiu, o que um gostou do outro para formar esse vínculo, né, e resgatar, e que isso é um pedaço da história, né? Não é a história inteira deles. Eu acho que você até falou do Projeto Canguru, eu vou até aqui mostrar para o pessoal que não conhece. Nós temos o Projeto Canguru, que aqui no Insta ele vai aparecer invertido, mas aqui no Facebook está bonitinho. Você quer falar um pouquinho do projeto? O projeto ele foi criado há 2 anos, acho que nesse tempo estamos aqui na clínica. Sim. A gente já teve grupos e no momento temos um plantão psicológico oferecido na clínica gratuitamente, né, onde as pessoas com alguma questão, alguma dúvida, algum receio, que queira compartilhar e algum suporte emocional nesse processo de reprodução assistida são super bem-vindas, não são exclusivos para os pacientes da clínica. Sim. A gente tem recebido pessoas que, inclusive, não passaram ainda por consultas, que o projeto acabou sendo porta de entrada para algumas pessoas, e que aparecem aqui sempre contando já de uma trajetória, de um desejo, de um abortamento anterior. E o que eu escuto, né, que os insucessos anteriores, quando são acompanhados, acho que existe a possibilidade de olhar para isso a partir de um novo prisma, né? E o plantão também acaba sendo uma avaliação de entender se esse projeto, se o casal tem outros projetos, ou se esse projeto está tomando todo o tamanho da vida de um casal, e fazer encaminhamentos quando necessário para, né, para um acompanhamento mais próximo, né? Ele tem essas 2 funções, de acolhimento e também de encaminhamento quando necessário. Perfeito. A gente vai voltar a falar um pouco mais do projeto, e quem tiver interessado, de novo, pessoal do Facebook, eu peço que escrevam aqui "quero", que a gente vai mandar para vocês um material específico desse tema do live de hoje, e eventualmente a gente pode até tirar dúvidas após o live, tá? Vou aproveitar aqui, Ju, para tirar uma dúvida da Fá Silva, que escreveu aqui, ó. Doutor, 1 ano e meio atrás eu estava com uma quantidade de folículo, agora fiz ultrassom novamente e caiu a quantidade. Isso tem a ver com a ansiedade? É uma boa pergunta. Ela tem 33 anos. Então, fala o seguinte, a reserva ovariana, ela vai se reduzindo ao longo do tempo. Isso, o envelhecimento do ovário traz uma queda da reserva ovariana. Em 1 ano e meio, para 33 anos, isso não é tão evidente, tá? Então, depende o que você fez, quem fez o seu exame, se foi a mesma pessoa, qual foi a máquina que foi utilizada, que período do ciclo menstrual você fez, porque existe uma oscilação interciclo e, naturalmente, a gente espera que caia, tá? Não existe estudo ainda que mostre uma queda da reserva ovariana de acordo com o estado psicológico, até psiquiátrico. Então, aparentemente, a ansiedade não interfere na quantidade de folículos, tá? A fisiologia do ovário não parece ter interferência em relação a isso.
tá bom? Eu queria só acrescentar uma coisa, porque eu acho que, né, tudo isso que a gente abre aqui para falar tem a ver com trazer um fortalecimento do casal, né, e da mulher, né, que está passando por esse processo. Acho que muitas vezes, eu acho que as mulheres fazem isso com bastante, fazem isso bem, embora não seja algo bacana, assim, elas escutam algo e isso traz, por vezes, uma exigência a mais, como se elas estivessem fazendo alguma coisa de errado, né? Então, acho que poder ter um espaço para falar disso, como você está fazendo agora, mas não se culpar achando que você fez alguma coisa inadequada, né? Porque acho que esse é um sentimento comum que as mulheres relatam, né? Como se a culpa fosse delas, né? Acho que você está fazendo o possível, né? E o melhor que você pode. Perfeito, perfeito. Bom, vamos voltar aqui que agora tem 2 tópicos interessantes. Então, em relação aos tratamentos, né? Então, nós sabemos que existem alguns tratamentos que envolvem mais do que o próprio casal, enfim, o paciente que está fazendo tratamento, como os tratamentos de ovodoação, doação de sêmen, doação de embrião e útero de substituição, que é conhecido de uma forma errônea como barriga de aluguel, porque no Brasil não se pode alugar nenhum útero. Então, em relação à ovodoação, você acha assim você acha que é importante o casal passar por uma consulta, uma avaliação, um suporte psicológico? E se sim, o que isso pode mudar? Né? Então, até pensando no pós-parto, o que você acha aí de interessante? O CRM ele não exige esse acompanhamento, mas eu acompanhando, né, mulheres e casais nesse processo, me parece que seria um cuidado importante, né? A ovodoação, né, é a doação de um óvulo, né, que em geral pode ser inseminado na barriga da mulher, né? Mas as mulheres, eu escuto no pós-parto, que ficam inseguras, muitas vezes, em relação à legitimidade dessa gestação. Né, se perguntando, nossa, será que esse filho é mesmo meu? Tem muitos fantasmas, né, que cada mulher, quando experimenta vive esse tipo de tratamento, experiencia. E poder falar disso de novo é a melhor saída, né? Poder falar disso que ela imagina, desses fantasmas. Já ouvi mulheres, né, depois com dificuldade de amamentar, quando passam por processos de ovodoação, falando, nossa, será que o bebê me reconhece como mãe dele, né? E poder pensar, porque por que não reconheceria, né? Essa mulher gestou esse bebê por 9 meses, né? Será que essa fantasia tem a ver com uma experiência da ovodoação ou tem a ver de alguma outra insegurança, né? Então, acho que poder ter um espaço, né? Acho que os casais que passam por esse tipo de tratamento, acho bacana que eles possam ter um espaço para poder falar disso, cuidado, né, por profissionais especializados. Eu acho que até, né, falar, porque assim, muitos casais se sentem sozinhos, né, quando você vai fazer um tratamento desse porte, primeiro que parece um tratamento de outro mundo, diferente demais, né, e até trazer um pouco do que você vê, porque você vê muito casal que faz um monte de tratamento desse tipo. Então, às vezes, esse casal não quer entrar num fórum, não quer entrar num grupo, não quer falar para a família, né, e procurar um profissional que realmente lida com isso é um baita diferencial, né? Sim, e porque eu costumo pensar que os segredos, seja eles quais forem, né, não necessariamente só relacionados à reprodução, às vezes uma adoção que não se conta, ou os tabus que não se pode falar nos relacionamentos, né, eles produzem efeitos, né? E acho que passar por tudo isso de uma forma solitária, sem poder compartilhar, é muito devastador, né? Acho que poder ter alguém, né, enfim, na sua cidade, eu não sei, eu fico um pouco receosa com os grupos de Facebook, porque acho que não são mediados por um profissional que está, né, avaliando aquele casal e aquela mulher que está passando pelo procedimento. Mas procurar um espaço de acolhimento em que a mulher e o casal se sinta confortável de poder falar sobre o assunto. Perfeito. Vamos até responder aqui, tem uma pergunta interessante do Ricardo Francisco, que ele fala assim,
sobre a barriga solidária, sem grau de parentesco, como funciona esse processo no CRM. Então, só para fazer uma introdução, a barriga solidária é a gestação de substituição, que é o útero de substituição, em que uma mulher engravida para um casal ou outra pessoa, e depois os pais são quem realmente buscou aquele tratamento, né? Então, ela funciona como uma doação temporária do útero, né? No Brasil, é permitido você fazer isso em parentes de até 4º grau. Tá? Então, quando não existe esse grau de parentesco, essa relação, você deve fazer uma solicitação para o CRM local, no caso de São Paulo é o CREMESP, o médico faz isso. É nesse momento que a gente solicita uma avaliação psicológica de todos os que vão participar do tratamento, e aí sim você faz essa carta para o CRM e o CRM responde autorizando ou não aquele tratamento. Tá bom, Ricardo? Então, funciona dessa forma e deve ser seguido. Tá? Eu queria só falar um pouquinho sobre o laudo psicológico, porque eu acho que, além de um mecanismo recomendado, legal, digamos assim, né, pelo CRM, eu acho que ele é um cuidado com os envolvidos, né? Porque eu acho que o casal que vive tem que ter uma clareza de que esse bebê está gestado numa barriga que não faz parte, né, desse desejo de ter filho, enfim, de uma mulher. E essa mulher tem que ter uma clareza de que esse bebê pertence a esse casal, né? E a gente avalia isso nos laudos, se todos compreendem o que eles estão vivendo. As mulheres não podem ser primeira gestação, né? Tem que ter filhos anteriormente. A gente avalia a barriga solidária, né? A gente avalia a família, né? Porque essa mulher em geral tem família, às vezes filhos, né? Então acho que é um processo muito cuidadoso e bem importante para ser realizado, pensando no bem-estar sempre do casal e do bebê, né? Que está por vir. Perfeito. Eu vou até fazer até responder uma outra pergunta aqui, ó. A Cris Veiga, ela faz um comentário em cima e aqui ela fala, ó, optamos em não contar nada a ninguém. Ainda sofremos muita pressão de amigos, o porquê de não termos filhos ainda. Isso é muito comum, né? Muito comum. Isso, os casais relatam muito. Existe uma expectativa social, né? Que sempre precisa ter alguma coisa bem. Então, se casou, cadê o filho? Se está namorando, se já casou. Se casou, cadê o filho? Se tem um filho, cadê o outro? Né? Então, acho que isso tem a ver com a nossa cultura. E acho que os casais, nessa busca, eles se sentem muito invadidos e pressionados por essa fala, né? Então, acho que precisa respeitar esse limite interno, se é não falar, né, de não falar. E para os amigos ao redor, né, de poder ter uma sensibilidade, de se colocar no lugar do casal, né? Sim. E deixar uma abertura, né? Se essa pessoa quiser te contar, ela vai te procurar, né? Perfeito. Eu acho que é isso, porque realmente parece só uma pergunta simples, né? Mas isso causa uma cascata de eventualmente problemas, né? E a Cris fala aqui, olha, eu tenho 33 anos, até então não encontrei nenhum problema físico. Meu marido tem baixa qualidade do esperma. Já fiz 3 transferências de embriões congelados, né? E deram negativos. Estamos há 3 anos nesse processo. Tenho apenas 3 embriões congelados e muito medo de fazer a 4ª transferência e dar negativo novamente. O desgaste emocional é muito grande. É verdade. Então, o que eu posso falar do ponto de vista médico é que busque, né, primeiro, entender as causas das falhas, né, entender a qualidade dos embriões, como é que estava o seu endométrio, como é que era a qualidade do sêmen, o que é essa baixa qualidade do esperma, se tem a ver com o espermograma ou outros testes, enfim. Detalhar o que é controlável, né, aqui no nosso campo, mas busque também, realmente eu acho que um profissional, um psicoterapeuta, um psicólogo pode te dar mais força, mais energia, vamos dizer assim, mais substrato para partir para esse próximo, né, tratamento. Porque realmente parece que você está pisando em ovos, né, que você, será que eu transfiro, será que esse é o mês bom, será que é melhor esperar, e aí aquilo vai se postergando, né. Então, eu acho que conversar com um profissional, o nosso plantão aqui do Projeto Canguru está aberto, né, Ju? Hoje está funcionando de quarta e sexta? Quarta e sextas-feiras, e a partir de agosto, às quartas-feiras, das 9h30 às 11 da manhã, aqui na clínica.
Quem tiver interesse é só escrever de novo quero, que depois a gente manda para vocês o link do projeto para vocês entenderem. Fiquem à vontade para escrever aqui, a gente vai comentar depois, tá bom? Mas é isso, Cris, vá com força, né? Você tem chance boa de engravidar, você tem uma idade boa, você tem mais 3 embriões, eu acho que agora é programar e executar, né? Mas, Cris, um aspecto importante é poder pensar, você com seu marido, né, que outros projetos vocês têm, né? Porque acho que quando os casais eles passam por um longo processo de reprodução, né, acho que a reprodução fica algo sobreinvestido, né? E eu vejo os casais desinvestindo de outras situações, de situações sociais, de situações, de outras coisas que dão prazer. Acho que isso é uma coisa interessante para você e o seu marido, seu parceiro, observarem, né, como que vocês estão, que outros projetos vocês têm, né, como casal, além do projeto de engravidar, né, de resgatar essa parceria. Né? É verdade, porque eu acho que tem que entrar de cabeça, fazer o melhor, mas não é só isso, né? Não é só isso, eu acho que esse pensamento, ele gera mais ansiedade, quando vem negativo, acho que muitas vezes a mulher, ela vive um luto, né, porque é um luto de um ideal, de um desejo, de uma expectativa, né, e acho que poder ir criando outras fontes de gratificações enquanto você vai elaborando essa perda desse bebê para investir numa outra tentativa é algo bem importante. Legal. Eu acho que tem uma pergunta aqui que é o seguinte, e muitos casais realmente passam, todos que vão fazer tratamento de sêmen doado ou óvulo doado ou embrião doado pensam se devem ou não contar para o filho ou para os filhos, né? Então, do ponto de vista psicológico, como é que você entende isso, Ju? Eu acho que primeiro a gente precisa trabalhar como é para cada casal não contar e contar, porque às vezes não contar também produz um fantasma, que eles escondem um terrível segredo, né? Parecido com a questão da adoção, né? Dos filhos adotados, né? De não contar, acho que faz parte da história do casal. Existe uma recomendação dos estudos, como a gente estava conversando antes, de contar, né? Mas eu acho que precisamos entender em cada casal o que significa ter esse segredo, que efeito produz para a mulher, né? Contar ou não contar para o filho e para o parceiro. Eu acho que do ponto de vista médico, existe cada vez mais estudo. Primeiro que é muito difícil fazer esse tipo de estudo. Eu lembro até hoje, num congresso americano, que tinha um pôster lá, e era um estudo de Nova York, em que eles olharam retrospectivamente, ligaram para os casais retrospectivamente e perguntaram para os casais que fizeram ovo doação se eles tinham contado para os filhos. Primeiro, metade dos casais não atendeu o telefonema. E segundo, a maior parte, enfim, acho que não tinha contado. E o que o estudo mostrava é que quando você conta, o ideal é contar o quanto antes para a criança, e existem várias formas lúdicas até de se contar, porque é realmente o que você falou, você não cria aquele fantasma do segredo, aquele grande segredo da família que, vezes ou outra, pode explodir em algum momento de atrito, numa briga de casal, enfim, e pode ser algo muito ruim. Então, acho que a transparência hoje, até do ponto de vista médico, para esses tratamentos, claro que é uma decisão do casal, é muito individual, mas a recomendação que a gente tem hoje pelos estudos é que a aceitação, não só a tranquilidade que os pais passam a viver e o filho também, é melhor quando você conta, né? Bom, o último ponto para a gente fechar e depois a gente volta a alguns comentários para finalizar o live. O que você acha? Ter um atendimento psicológico pode ter um efeito preventivo na depressão pós-parto, nos aspectos negativos do pós-parto, até nesses tratamentos? Acho que sim. O que a gente escuta das mulheres, né, que engravidaram após um período de muitas tentativas, né, e no final sucesso, né, de uma gestação, é que elas investiram muito naquele momento, né, da busca por um bebê e elas sequer pensam depois no parto e no pós-parto. E de repente elas se deparam com um bebê em casa, em geral muito assustadas, né? Porque o pós-parto é uma fase muito difícil da vida da mulher, né? Enfim, de alterações hormonais, físicas, né? Privação de sono, amamentação, baby blues,
enfim, e de repente elas se deparam com isso não preparadas, sofrem e ficam mal, porque, bom, se eu desejei tanto esse bebê e eu tive esse bebê, por que eu não estou feliz? Né? Porque o pós-parto é difícil para todas as mulheres, né? Acho que o pós-parto ele traz mudanças importantes, né, na mulher, no casal, né? Acho que os casais se tornam, né? As mulheres deixam de ser filhas para se tornarem mãe. Talvez valha aí depois live só para falar disso, né? Então, poder falar disso, poder se preparar emocionalmente para o pós-parto, acho que tem um efeito preventivo importante de sintomas, né, que nenhuma mulher está ilesa, né, no pós-parto, e eu entendo sintomas assim como dificuldade de amamentar, como privação de sono, como dificuldade de às vezes se vincular com o bebê, e que todas as mulheres vivem, não só as que buscam tratamento de fertilidade, né, mas as que buscam tratamento de fertilidade, como ficaram às vezes sobreinvestidas do processo do desejo de filho, levam um susto muito grande no pós-parto. É verdade. Eu acho que esse é um ponto que até o obstetra pode identificar, existem alguns questionários que você pode aplicar e identificar aquelas pacientes que estão em risco, né, de desenvolver algum distúrbio no pós-parto e encaminhar. Porque também não adianta só falar e não fazer nada, né? Tem que buscar ajuda. Hoje tem ajuda especializada e a gente desfocou um pouquinho aqui, ó. E eu acho que a gente está fazendo justamente esse live para abrir uma porta, né, e uma caixa para se discutir, porque eu acho que tudo que a gente pode discutir com transparência traz muito mais conforto, enfim, eu acho que é bem melhor. Hoje a medicina, graças a Deus, essa é uma virtude do Google, da mídia social, né, porque a gente consegue conversar muito mais, de uma forma mais aberta, né. O paciente até muitas vezes ensina a gente, né? Traz estudos novos. Eu acho que a medicina hoje ela é assim e deve evoluir. E o live é uma sementinha, na verdade, né? De abrir uma porta para poder falar sobre esses aspectos e que vocês possam encontrar isso, né? Seja aqui no plantão que é oferecido na clínica, gratuitamente, seja na cidade de vocês ou com os profissionais, enfim. Eu acho que a gente podia falar agora do projeto. Fica aqui o convite para todos que participaram aqui do live. Realmente foi um live bem interativo, né? Foi bastante interessante, e todos que quiserem aqui participar do Projeto Canguru, é só ligar aqui na clínica ou mandar um e-mail direto para a gente. Quem tiver interesse de receber de novo, só escrever aqui no Facebook "eu quero", nós vamos mandar para vocês material específico sobre esse assunto. E eu gostaria de agradecer a presença aqui, agradecer o Décio, que enviou um comentário super bacana, a todos que participaram e enviaram dúvidas. Por incrível que pareça, hoje foi um live que eu imaginava ter dúvidas extra assunto, mas foram dúvidas muito pertinentes, né? E muito obrigado mais uma vez pela presença de todos. Ju, obrigado. Obrigada, né, pelo convite, estamos aí. E o projeto tem um site, se vocês quiserem mais informações sobre o projeto, chama projetocanguru.com.br. Fácil, tá bom? Um abraço, boa noite a todos. Boa noite. Até o próximo. Obrigada. Tchau, tchau.